Glória a Deus. Somos gratos, Pai, pela prosperidade do Senhor na nossa vida, pela Sua palavra que nos traz força, instrução. Peço, Senhor, nessa noite que a gente seja instruído mais uma vez por aquilo que está no Seu coração, através da minha vida, Pai, que eu possa ser genuinamente inspirado pelo Seu coração, alcançando o Seu povo que está aqui, segundo a Sua vontade, Pai. Submeta a unção do Seu Espírito, a revelação e sabedoria, no pleno conhecimento da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pode sentar. Boa noite. Obrigado, gente. Deus é bom. Continuando o que o Leozinho estava falando, abre em Deuteronômio capítulo 28. Estou igual o Leozinho, pregando todo dia. Fiquei o dia inteiro pensando. Deuteronômio 28, 1. Ele falou Deuteronômio 8, aí eu, eita, quase, hein? Depois 16, tá chegando. Aí não tem jeito, chegou e eu vou continuar de onde ele parou. Versículo 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Aqui, ele está falando para um povo que tinha cesta e amassadeira, né? Acho que hoje a gente fica olhando o que tem a ver com cesta e amassadeira. Ele está falando sobre o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente fizer. Amém? Então vamos lá. Basicamente ele está dizendo: você vai ser abençoado onde você estiver, não é isso? Cidade ou campo, não importa. Ou seja, não tem lugar de bênção. Não tem cidade de bênção. Não tem aqui você vai prosperar e aqui você não vai. A condicionante para a prosperidade não é o seu lugar. A condicionante para a prosperidade está no versículo 1, que é: se vocês obedecerem fielmente. Obedecer fielmente. É uma redundância? Não. Obedecer de uma maneira em que você permanece obedecendo. Você não obedece uma vez e outra desobedece, e uma desobedece, uma obedece, obedece o que quer, obedece o que está afim, obedece em parte, obedece só um pedaço, obedece 70%, mas eu fiz quase tudo. Não, obedecer fielmente. Amém? A nossa segurança está na obediência fiel. Amém, gente? E aí veja, se eu tenho a obediência fiel, se eu sigo cuidadosamente os mandamentos, veja que Moisés está falando de uma aliança que na época era a melhor que tinha. Mas hoje nós chamamos essa aliança de aliança inferior. Amém? Essas bênçãos acompanhavam aqueles que obedeciam uma lei inferior. Hoje nós que estamos na dispensação da graça, nós estamos debaixo de superiores promessas. Quando a gente olha isso aqui, talvez a gente pode falar assim: nossa, que bom ser abençoado dessa maneira. Mas sabe, as bênçãos de Abraão chegaram até nós por meio do sacrifício de Jesus. Mas existem coisas maiores ainda disponíveis para a gente. Então você não tem cesta e amassadeira, mas você tem outras coisas aí que você trabalha, né? Filhos do ventre abençoados, colheita, rebanhos. Versículo
6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Sabe, isso é uma mudança de jogo muito grande. Se a gente pensar, não somente naquela população, mas... Fala a verdade, se a maioria da ansiedade que o homem tem ainda hoje, é se aquilo que ele vai fazer vai dar certo. Não é? Eu tenho um negócio para fazer, eu tenho um empreendimento para fazer, eu tenho um trabalho para começar, eu tenho algo que eu preciso começar a fazer. Será que vai funcionar? Será que vai dar certo? A gente não vive no tempo futuro. A gente vive no tempo de hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe para onde a gente está indo. Por isso que a palavra chama o justo como alguém que vive pela fé. O que é viver pela fé? Saber que se eu realmente obedecer fielmente todas essas coisas, se eu cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor determina, todas essas bênçãos que estão determinadas para o cumprimento nessa fidelidade, vão me alcançar, vão chegar na minha vida. Amém? Existem formas diferentes que o mundo ensina que a gente pode ser abençoado. O mundo ensina a gente a buscar essas coisas por meio da nossa força, por meio daquilo que a gente consegue fazer. E é um engano muito eficaz, porque nos alcança na nossa juventude. Quando você tem 20 anos, você tem algumas pessoas de 20 anos aqui, né? Carlinhos, uma delas, né? Eu sou um pouco mais jovem. Eu não sei, eu com 20, eu realmente achava que eu podia fazer o que eu quisesse. Eu acho que começa criança, né? Criança está no Brasil, nasce lá em Guaratinguetá, né? Um lugar longe, escondido. E às vezes a criança fala assim, eu vou ser astronauta. Não é? E não, você sabe, não tem a menor chance de ser astronauta. Tem um primeiro astronauta brasileiro, foi outro dia que apareceu, né? Mas a criança tem sonhos enormes, né? Esses sonhos vão ficando mais normais à medida que o tempo passa. E às vezes, 17, 18, o jovem pensa assim, eu vou vencer na vida, eu vou ser isso, eu vou ser abençoado, eu vou ser milionário, eu vou ser rico, eu vou ser tal coisa. Porque o mundo vende essas coisas, né? Mas vende um caminho que não é o caminho que a pessoa chega lá. Que é o caminho de você lutar contra todo mundo. Lutar na selva que é essa vida. E o que a gente percebe depois da maturidade é que mesmo quem vence, não vence. Não sei se você está acompanhando uma confusão que está acontecendo no mundo todo sobre o Jeffrey Epstein. Quem sabe o que eu estou falando aqui? É um camarada que ele era conselheiro financeiro de uns bilionários. E ele fazia festas numa ilha. E levava esses bilionários para lá, enfim. E todo tipo de loucura, de promiscuidade, inclusive com pedofilia, acontecia nesse lugar. Pessoas que talvez, aos olhos de muitos, são pessoas bem-sucedidas. Que entraram num nível de depravação que a gente fica sem entender por que isso acontece. Eu vou te dizer por que isso acontece. Porque essas pessoas passam a achar que não existe necessidade de obediência a nenhum limite. Eu sou dono do Deus desse mundo, eu sou dono do ouro e da prata, eu sou o dono do dinheiro. Eu tenho o poder de fazer as coisas. Esse camarada foi preso, já morreu, né?
apareceu suicidado na cela, não sabe se ele suicidou, se suicidaram ele. Como queima de arquivo. Tem figuras grandes na política, no mundo dos negócios. Gente, o Stephen Hawking estava envolvido nisso. Para quem não sabe quem é o Stephen Hawking, era aquele já morreu. Aquele físico inglês que tinha uma doença degenerativa, que ficava numa cadeira, que falava aqui ele estava... Ele estava. E um cara de sucesso, né? Um sucesso intelectual. De onde vem isso, cara? Esse vazio horroroso. Porque a verdade é que a gente quer ser abençoado. Mas a bênção não é só na amassadeira. A bênção não está só no filho do ventre. Isso é o básico. Isso é o básico para a gente ficar bem. Isso nós já temos garantidos, na verdade, em Deus, desde a antiga aliança. Amém. Agora, pela nova aliança, nós temos algo maior do que isso mesmo. Não é somente o que comer, o que beber, o que vestir. Jesus, de uma maneira muito simples, fala o tanto que isso é garantido. O jeito que Jesus fala em Mateus 6, olha, fica tranquilo. Passarinho não morre de fome. Se passarinho não morre de fome, por que você vai morrer de fome? Chega a ser bobo, mas a nossa cabeça fica travando. O passarinho come de graça. Eu tenho que pagar para comer, até para beber água eu tenho que pagar. O sistema do mundo é horrível mesmo. Mas a gente está ligado a Deus em uma aliança superior. Amém. Com superiores promessas. Amém. Vamos continuar lendo? Verso 7. O Senhor considerará que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Então vai fugir dividido ainda, né? O Senhor enviará bênçãos em seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Abençoará onde? Na terra que lhes dá. Não é na terra que eu for, mas é na terra que Ele me dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Se guardarem os mandamentos, somente se guardarem os mandamentos do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo. É que não é chuva para alagar, não é chuva para destruir. Né? Eu cliquei aqui, foi em outro canto. Qual versículo que eu estou? Pronto. Vocês emprestarão, não, teve tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Abençoar o trabalho, viu gente? Não é ficar parado não. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda, se obedecerem aos meus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Amém? Amém? Veja que todas as bênçãos estão atreladas somente à obediência. No verso 15, você começa a ter a psicologia contrária. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou,
todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí, tudo ao contrário. Vem pela desobediência. E talvez um leitor desavisado ou mal intencionado das Escrituras pode achar que Deus está sendo tirano com essa proposta, isso que ele coloca, né? Ou seja, me obedece, que eu te dou o que você precisa. Me desobedece, que eu acabo com a tua raça. Não é? Eu quero que você vá em Gênesis 3. Sabe, é muito importante a gente olhar a história e aprender a história. Para a gente saber de onde as coisas surgiram. E a Bíblia tem esse viés muito importante para a gente, né? A história. Gênesis 3. Logo depois do pecado, a gente tem no verso 14. Então o Senhor lhes declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido. Ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, isso aqui não veio do nada, ele tinha avisado. Se você come, você morre, não é isso? O salário do pecado é a morte. Porque você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Por quê? Por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. O vegetariano surgiu aqui. Com o suor do teu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus não é o inaugurador da maldição. Deus cria o jardim, coloca o homem no jardim, completamente provido de alegria, de vida eterna, de provisão, somente para governar o jardim, com apenas uma coisa para não fazer, que é o quê? Desobediência. A desobediência acarretaria uma maldição imediata. Pastor, mas não é a mesma coisa? O cara está sendo tirano. Deus está sendo tirano. Irmão, que tipo de tirano é esse? Que te coloca num lugar onde você tem tudo que você precisa. Que tirania é essa? Em que você é criado perfeito para viver na perfeição na vida eterna. Não existe tirania onde o que é apresentado pela graça é a bênção. Tirania é quando existe uma escravização dentro de um regime de receber pouco ou quase nada. Deus não é o Deus do pouco ou quase nada. Deus é o Deus da graça e da abundância. Deus não é o Deus da sobrevivência. Deus é o Deus da vida e vida em abundância. É importante a gente ter esse entendimento, porque o diabo ele é o especialista nas meias verdades, né? Então fica parecendo, ou pode ficar parecendo,
que a gente está num beco sem saída. Ou eu obedeço a Deus e vivo, ou eu desobedeço e morro. Mas, irmãos, a desobediência em si, sozinha, já é a morte. Desobedecer àquele que é o autor da vida e que sabe tudo sobre a vida, para obedecer àquele. Porque a desobediência a Deus é uma obediência ao diabo. Desobedecer a Deus para obedecer ao diabo, que é o autor da morte, que tem o poder da morte, como a Bíblia fala, é uma morte imediata. Na verdade, eu acho que o ser humano que desobedece, ele tem nele um pensamento de autossuficiência, de achar que no fim das contas, ele consegue ser abençoado por si só. Ele consegue fazer as coisas porque ele consegue. No livro de Deuteronômio ainda, eu estou procurando em Gênesis, Deuteronômio. Agora eu tenho que achar. Capítulo 30, versículo 19. Ele vai dizer: hoje invoco os céus e terra, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra em que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Então veja que o que Deus coloca diante do povo é bênção e maldição. Deuteronômio 8, que o Leozinho abriu, né? Versículo 10. Deuteronômio 8, 10. Todo mundo chegou lá? Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. A finalidade qualquer era tudo que fosse bem com eles. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Guarda esse versículo 17, porque esse versículo 17, ele é a grande tentação e maldição de todo aquele que começa uma vida de obediência e depois de um tempo, ele olha para tudo que ele tem, ainda que num certo nível. Eu acho que esse povo de Deus, do Antigo Testamento, alguns chegavam a negar, mas vários não negavam da boca para fora, mas negavam em suas ações e nos seus corações. Esse orgulho, ele é muito sorrateiro. Num momento, a gente chega quebrado na igreja. Num momento, a gente chega quebrado diante do Senhor.
E num primeiro momento a gente começa a receber de Deus palavras que vão nos dando vida. Talvez nesse primeiro momento a tentação que as pessoas têm é de dizer assim: eu nunca vou conseguir sair dessa. Eu nunca vou conseguir estar melhor do que eu estou. E quando você está nessa situação, qualquer coisa serve, não é? Qualquer bençãozinha, qualquer coisinha que vai melhorando, você começa a receber e receber com alegria. Quando a gente está numa situação de destruição, a gente tem mais facilidade para acreditar. A gente vai abrir um outro texto, eu vou antes citar algo que Jesus fala no meio do texto. Como é difícil aos ricos entrarem no reino dos céus. Por quê? Porque o pobre não tem nada a perder. A pessoa que está muito destruída, ela pode pensar assim: eu topo até obedecer nesse sistema em que o rico pode chamar de escravidão. Eu posso obedecer, afinal de contas, eu já estou arrebentado mesmo. O que pode ser pior do que a vida que eu estou levando? Quem não tem nada a perder, também não tem nada a arriscar. A questão que pode pegar aquele que já está andando na palavra há um tempo, é quando ele acha que aquilo que o Senhor deu para ele é algo que ele não pode arriscar. Ou que é algo que ele tenha conquistado pela força dele. Ou seja, no momento em que está todo mundo no chão, não dá para saber como vai funcionar a vida pela fé. A vida pela fé, ela se completa no desenvolvimento da salvação quando você já não está mais no chão. E ainda tem que permanecer obedecendo. Vai em Lucas capítulo 18. E quantos homens, irmãos, que eu já vi caindo e se perdendo nessa. Lucas 18. Está dizendo assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Versículo 20 ele diz: você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Versículo 21, o jovem rico diz assim: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Para um minutinho aqui. Faz muito sentido esse moleque ser rico. Base no que está escrito em Deuteronômio 28. Ele é do povo de Deus, não é? Ele obedeceu todos os mandamentos. Provavelmente a família dele também obedeceu os mandamentos. A galera toda dele antes devia obedecer os mandamentos, porque ensinou os mandamentos também. Ele, inclusive, um dos mandamentos é ensinar os mandamentos. Então ele, desde a adolescência, aprendia os mandamentos. E por isso ele era próspero. Amém? Ele era próspero por quê? Porque ele era muito bom? Não, porque ele obedecia a palavra. E aqui, o judeu entendia isso. A prosperidade vinha da obediência à palavra. Versículo 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
O que Jesus fez no versículo 22 aqui? Ele provou esse camarada com um conceito divino que ele tinha dito no Sermão do Monte. Não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Você não consegue servir os dois. Querem ver como é que você não consegue servir os dois? Chega para o jovem rico e fala assim, para você faltou uma coisa. Você está obedecendo a Deus, não está? Mas para você faltou uma coisa. Despreza o dinheiro e obedece a Deus. Não é isso que ele falou? Em outras palavras? Ele falou o conceito que ele tinha ensinado no Sermão do Monte. Talvez o jovem rico não soubesse. Talvez ele não tivesse lá, talvez ele não tivesse ouvido. Não sabemos. Talvez tivesse. E aí o que acontece? Ouvindo isso, ele ficou triste. Porque era muito rico. Ele era rico baseado numa promessa feita pelo Senhor. Qual que era a promessa? Se você obedecer, você vai prosperar. Amém? Amém. O que Jesus estava pedindo para ele? Para ele obedecer. Não é? Faz sentido ele obedecer e não prosperar? A única coisa que Jesus pediu para ele, na prova final, foi o coração. Amém? Você obedeceu tudo. Ótimo. O que ele obedeceu? Ele obedeceu coisas muito difíceis, né? Não se deite com a sua irmã. Está lá, lê Deuteronômio 27. Ajude o estrangeiro, o órfão, a viúva. Seja fiel. Coisas que talvez hoje nós já entendemos que são coisas que são relacionadas a uma pessoa de bom caráter. E talvez por causa da prática de algumas dessas coisas, a gente consiga relativa prosperidade. Amém? Agora, o viver pela fé e o viver em obediência também precisa ser num pensamento absoluto. A gente obedece a Deus em qualquer coisa que Ele nos ensina a obedecer. Agora, isso não vai nos trazer perda. Ainda que o que Ele peça seja aquilo que Ele havia nos prometido. O que Deus pediu do jovem rico? A prosperidade que estava prometida na prática da palavra. Ele fez a mesma coisa com aquele que nós chamamos de pai dos da fé, Abraão. Promete a Abraão o quê? Uma descendência, dá Isaac, depois de um tempo, me dá Isaac aqui, mata ele para mim, por favor. Pensa que pedido esquisito. Mas nesses momentos, Deus não está pedindo a bênção de volta. Ele não está confiscando o que Ele deu. Ele está tentando entender se o seu coração está na bênção que Ele te deu, ou se está na obediência dEle mesmo. Se você ama a Ele acima de todas as coisas, ou se você ama o que Ele te dá. Nós amamos ao Senhor, ou nós amamos ao Senhor como pessoas interesseiras que amam o Criador do céu e da terra? Aonde está o nosso amor? No que Deus pode me dar? Ou nele, que é a fonte de qualquer coisa? E isso acontece com muita frequência. Não só nas Escrituras, irmãos, porque isso está nas Escrituras por nossa causa. Porque muitas vezes, Deus mostra quem Ele é para a gente, nesse pensamento simples de obediência e bênção. Você chega, você começa a obedecer, você é abençoado. Você começa a obedecer, você é abençoado. Até que chega um momento em que vários são desaprovados.
alguns muito antes dessa de confiscar a bênção, desanimam. Muito antes. Eu não sei se Deus faz isso com todo mundo. Aparentemente não. Tem alguns exemplos. A gente tem esse exemplo de Abraão, que é um exemplo muito central da nossa fé. O mais sem sentido de todos. Que dependendo se a gente tentar ser racional demais, mas por que ele está pedindo isso? Imagina, irmãos. A gente perguntando para Deus, mas Senhor, por quê? Abraão não fez isso. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Ele tinha certeza que era Deus. Mas ele foi lá e fez o que ele tinha que ser feito. Amém? Porque ele amava mais o abençoador do que a bênção. A história de Jó é baseada nisso. Jó está lá, rico, o homem mais rico, o homem mais conhecido. A conversa entre Satanás e Deus é... Aqui, Jó por acaso ele não tem motivo para te temer? Você não cercou ele com tudo? Você não abençoou ele para caramba? Vamos ver se ele te ama mesmo? Tira as coisas que ele tem, para ver se ele te ama. Enfim, a gente teve um seminário de Jó aqui, não vou falar sobre Jó não. Só citando. Mas esse ponto de será que eu amo a Deus por quem Ele é? Ou será que eu amo a Deus pelo que Ele me dá, ou porque Ele pode me dar? É o ponto em que vai definir se a gente vai continuar numa caminhada com o Senhor, ou se a gente vai ser como aqueles que ainda no deserto ficaram para trás. Amém? Amém. Se no momento em que parece que você pode perder algo, sabe, irmãos, a gente não está nessa terra para perder, não. A gente está nessa terra para ganhar mesmo. Amém? Amém? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Entretanto, isso jamais pode ficar na frente daquilo que Deus mandou a gente fazer. E jamais a gente deve questionar a Deus sobre algo que a gente deixou de ganhar, ou que não aconteceu com a gente, porque, será que Deus agora se desagrada de mim? Será que agora eu não recebi o que eu queria? Deus, por que você não está me dando o que eu quero? Será que Deus... Tem gente que começa numa piração de a partir daí questionar se a palavra funciona, se Deus existe, e se ainda vale a pena seguir o Evangelho. O Evangelho não é uma promessa de falta completa de dificuldades. Amém? Amém? O Evangelho é uma promessa de triunfo final e de uma vida de paz até esse triunfo. Amém? 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 Eu imagino que não deve ter sido fácil para Abraão também, em suas emoções, a caminhada, com o filho do lado perguntando assim, cadê o cordeiro, pai? E Abraão não mentiu quando ele falou, Deus proverá o cordeiro. Ele sabia que ele ia, se precisasse, Deus ressuscitaria o filho dele para trazê-lo de volta. Amém. 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 A questão do exemplo da fé de Abraão é alguém que não questiona Deus por causa do meio da história. É alguém que acredita no final da história. Amém. E isso é uma coisa que pode pegar muita gente. Você que está aqui, Deus fez alguma coisa na sua vida, não fez? Tem alguém aqui que pode dizer assim, não, Deus, até hoje para mim nada? Tem alguém aqui? Não, sério, pode ser que tenha, não sei. Tem não? Ótimo, então beleza. A questão nossa não é saber se Deus é bom, amém? Não é saber se Deus quer, não é saber se Deus pode. A nossa questão é, vale a pena eu continuar obedecendo
para arriscar o que eu tenho, aonde Deus vai me levar? Já assistiu o Show do Milhão? É aquela pergunta, né? Ó, vai ter a pergunta do milhão agora. Se você parar agora, você sai com 500 mil. Se você acertar, você dobra, ganha 1 milhão. Olha que maravilha. Se você perder, você ganha 300 reais. Você lembra disso? Se você perder, você perde tudo. O que a maioria do povo começou a fazer? Parou nos 500. Porque antes você perdia, levava metade, né? Então, eu não lembro a conta, mas assim, sei lá, cheguei em 400, ao invés de ir para 500, perdia, ganhava 200. Vale o risco. Arriscar 1 milhão para ganhar 300 reais, né? Eu ia pegar 300 reais e embolar, jogar na cara do Silvio Santos. Né? O que a maioria das pessoas fez, gente? Foi embora com 500 mil. Não quis nem ver a pergunta, porque se você fosse ver a pergunta, você não podia desistir, né? Não queria nem ver a pergunta. Na nossa vida, como que funciona? Quando você chegar no que você quer, você não vai querer nem ver a pergunta? Você não quer arriscar o que você tem por aquilo que Deus tem de dobro para você? Aleluia. E muitos param pelo caminho. Olha, fala, peraí, 500 mil já dá. O que está na minha mão já está bom. Esse jovem rico fez isso. Esse jovem rico não quis arriscar. Sabe por quê? Porque ele poderia. Certamente ele se enganou, ele foi triste, mas depois ele chegou em casa e falou assim, quer saber? Eu sou rico. Quer saber? Eu sou próspero. Deus já me aprovou. Eu já estou bem. Deus vai fazer justiça sobre a minha vida. Eu sou uma pessoa boa, eu obedeço. Não durmo com a mulher do meu pai, estou ótimo. 2 molas para viúva, uma maravilha em minha vida. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas a opinião de Jesus é diferente. Versículo 24, vendo-o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Por que os que ouviram perguntaram isso? Se a gente pensar num cara degenerado, quebrado, arrebentado, e falar assim, tá vendo? Pobre não entra no reino de Deus mesmo. O pessoal passa direto e fala, realmente, inclusive está fedendo, né? Vai embora. Por que eles assustaram com isso? Por causa da cultura deles. O rico é alguém que está agradando a Deus. Se é difícil para o rico entrar, como que faz então? Quem é que pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. O que era impossível para os homens, irmãos? Ser salvo. É impossível para os homens ser salvo. Como que a gente foi salvo? Por causa desse cara que está falando aqui, que morreu na cruz e deu para a gente de graça a salvação. Amém. Ou seja, a salvação não é por obra. Na verdade, nada é por obra. A obra manifesta aquilo que a gente crê. Amém. Ou seja, a fé desse jovem rico, ela foi até o momento onde ele não podia mais arriscar o que ele tinha. Talvez essa fé é hereditária. Não de quem ouviu e vivenciou o deserto, mas a fé de quem
já nasceu numa boa vida, numa boa condição, e falou assim, que maravilha, eu sou bom demais. O fariseu tinha isso. Um pouco antes, em Lucas 18, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um cara respeitado, era um cara bom, era um cara praticante da lei, e também, obviamente, era um cara próspero. E ele falava, obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo, eu obedeço. Meu Deus. Eu só não beijo meu próprio rosto porque eu não consigo. Se eu pudesse, que sorte minha esposa tem. É muito fácil a gente chegar num ponto em que a gente realmente acha, a gente talvez não verbaliza, mas a gente realmente acha. Por dentro, escondido, no secreto, no lugar que só Deus vê. Que na verdade também, no início a gente fica feliz porque, ainda bem que eu obedeci, que eu tenho esse coração tão bom. Porque eu não sou como esse de coração ruim. Não, além de coração bom, eu tenho dons e habilidades. E olha como tudo que eu faço prospera. Olha, esse cara tem o toque de Midas. Tudo que ele toca virou, tudo que ele faz dá certo. Isso não era uma bênção de Abraão? Isso não era uma bênção de Deuteronômio 28? Com os nossos olhos, sem o colírio da palavra, a gente pode achar, por uma questão simples de observação. Pô, tudo que eu estou fazendo está dando certo. Tudo que eu estou fazendo está dando certo. Meu Deus, eu sou o cara. Cada vez que eu jogo a bola na cesta, eu meto de 3. Toda falta que eu cobro, eu acerto o ângulo. Meu Deus do céu, eu sou muito abençoado. Só que você não é abençoado na habilidade. Você é abençoado na obediência. No momento em que essa obediência se torna uma dificuldade, todo o processo rui. Pedro lhe disse, versículo 28, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber, na presente era, quantas? Muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Amém. Muitas vezes mais. Muitas vezes mais. No texto sinóptico disso, né? Que está em Marcos, no capítulo... Não precisa abrir não, é o mesmo texto. Marcos 10, 29, está escrito assim, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles, perseguição, e na era futura, vida eterna. Amém. Muitas vezes mais. Muitas vezes mais. Porque a bênção não está naquilo que eu faço. A bênção está na minha fidelidade, na obediência. A fé não é um meio para produzir a riqueza que eu queria quando eu andava na impiedade. A fé, ela é o estilo de vida em que eu obedeço a Deus independente do resultado. Amém. Fala a verdade, irmãos.
A gente precisa ter essa fé de uma maneira muito densa, muito firme no nosso coração. Uma convicção de fé. Porque nós podemos ser provados, não pelo Senhor, ou talvez até por Ele, mas normalmente pelas circunstâncias, em que diante de nós é colocado de uma forma disfarçada, a bênção e a maldição. Para nenhum ser humano nessa terra, nenhum, você vai pegar, vai estender uma mão podre, cheia de coisa nojenta, e uma mão limpa, cheia de dinheiro, e alguém vai na mão podre. A mão estendida de bênção e maldição, na prática, se a gente pensar, na prática não, na teoria, as pessoas só escolheriam a bênção. Por que algumas escolhem a maldição? É porque aquilo não está maquiado como maldição. Aquilo está maquiado como independência. Afinal de contas, foi a independência que fez o pecado original. É a independência que fez esse jovem rico falar assim, não, peraí, eu queria uma outra resposta. A interdependência e a dependência de Deus. Interdependência do corpo e a dependência de Deus. São as coisas que vão manter a gente num caminho equilibrado de permanecer abençoados e de crescer nas bênçãos que nós recebemos. Deus não quer tirar nada da gente. Deus não está no negócio de tirar. Ele está no negócio de acrescentar. Mas acrescentar vai ser necessário limpeza. Com sujeira no coração, o homem cheio de tudo caiu. Veja que eu vi os caras falando isso, né? Que na verdade foi assim lá no Éden. O homem falando para a mulher. Isso é uma piada que as mulheres não vão gostar, não. O homem falando para a mulher assim, que coisa maravilhosa esse lugar que a gente está, hein? Olha, tudo de bom, fruta, bicho, não tem um pernilongo aqui. Que o pernilongo certamente veio depois da queda, não tem solução. Olha que vida maravilhosa que nós temos, que coisa maravilhosa. Aí a mulher falou, acho que falta alguma coisa. É uma piada, é uma brincadeira, mas esses bilionários da ilha do Epstein provam que não é tão brincadeira assim, não. Parece brincadeira, mas a voracidade do homem do pecado não acaba. Não existe limite. E a gente vê pessoas se perdendo, irmãos, de maneira muito triste. Quando conquistam muito mais do que antes elas nem sonhavam. E aí eu consegui, não importa se foi Deus que deu, não importa não, eu consegui, agora é meu. E o resto que se dane, o resto que se exploda. Não, eu consegui o garantido está na mão, é isso aqui. Eu não preciso de mais nada não, para mim está bom. E as pessoas entram num ciclo de enganarem a si mesmas. Não, mas eu acho que Deus está doido. Pedindo isso. Pedindo essa obediência aí. Matar meu filho foi ele que deu. Não entendi não, Deus. Você falou que se eu obedecesse tudo, você me dava tudo. Chega esse seu filho aí e pede tudo de volta. E nem foi para ele, porque eu acho que o jovem rico, talvez para Jesus ele desse.
que Jesus falou para o jovem rico foi: despreza, joga fora. Dá para os pobres aí. Despreza. Vamos ver se você ama a Deus e realmente quer a salvação. Ou se o que você ama é a bênção. Vamos ficar de pé? E eu quero, querido, que você considere isso não como uma correção de maneira nenhuma, mas como uma vacina. Amém? E quero que você pergunte a si mesmo. Primeira pergunta. Do que você já abriu mão para obedecer ao Senhor? Quando coisas difíceis ou ruins aconteceram com você, você questionou ao Senhor e pensou em abandoná-lo? Mais uma pergunta. O que se acontecesse contigo faria você falar assim: eu acho que eu não sei se eu quero servir ao Senhor mais não. Se em qualquer dessas questões a resposta não for uma resposta de obediência a Deus, você corre um risco muito grande de uma situação ou uma circunstância muito, muito exata seja colocada diante de você. Nós obedecemos a Deus em primeiro lugar, independente se isso nos agrada, se isso vai nos agradar, ou se algo de nós muito caro for tirado. Sabe, irmãos, hoje eu passei, graças a Deus já superei muitas coisas no Senhor. E foi muito duro às vezes, em tudo que eu passei, né? Perdas, questionamentos. É claro, é normal perguntar-se. Mas hoje, eu dou graças a Deus porque eu permaneci. Amém. Eu não estou imune não, tá? Estou imune não. Eu sei que é possível que existam coisas que me trariam um abalo e um machucado no sentido da minha fé. Mas é que quanto mais provado e aprovado você é, mais difícil fica derrubar a fé de alguém que já passou por tanta coisa. Por isso que Tiago fala, para quando a gente vê uma provação, a gente olhar com alegria. Só olha para a provação com tristeza aquele que está prestes a cair. Aquele que fala assim: se eu for provado, eu não vou ser aprovado. E é muito triste, irmãos, mas acontece. Infelizmente acontece. O que nós aqui podemos fazer é garantir para que não aconteça com a gente. Nós precisamos ser gerados como uma geração forte de pessoas de fé inabalável. Sabe, eu vejo em algumas igrejas aqui, não, graças a Deus, de verdade, mas em alguns lugares, um povo frágil, melindroso, gente que, se as coisas não acontecem exatamente do jeito dele, na vida, no departamento, no que ele está fazendo, não quero mais então. Se não for exatamente do jeito, sabe, isso é tão pequeno,
perto de Deus chegar assim para você e falar assim: me dá seu tudo? Porque Abraão era um homem grande, Jó era um homem grande, que perdeu tudo e permaneceu, apanhando, catando cavaco, mas permaneceu. Abraão permaneceu firme. Você percebe? Jesus chama Pedro em Mateus 14, 25 de homem de pequena fé, porque Pedro começa a andar sobre as águas e depois que ele já está andando sobre as águas, ele começa a afundar. Jesus foi injusto chamar ele de pequena fé? Claro que não. Se você parar para pensar comigo, Pedro foi de pequena fé, sim. Ele já estava andando sobre as águas. Ele já tinha começado. Um cara que já está andando sobre as águas, indo até um Jesus que está sobre as águas, fica com medo de vento. Irmão, você já está sobre as águas. Jesus está sobre as águas. Você vai ficar com medo de vento? Não, a gente vai chegar lá, a gente vai completar a caminhada. Tem coisas que passam para tentar derrubar, tem coisas que passam para tentar seduzir. Mas se a gente permanece firme, inabalável, direto, obedecendo fielmente a tudo que Deus mandar para a gente, não mais hoje em mandamentos, escrito em tábuas de pedra, mas na lei dele escrita nos nossos corações. Nós sabemos o que nós devemos fazer para o Senhor. Nós sabemos, você sabe. Amém? Tome um minutinho para você orar, com sinceridade, e fazer essas perguntas que eu instruí para você fazer ao Senhor, e fazer a si mesmo, né? Existe algo que poderia me roubar a fé? Existe algo que Deus poderia me pedir e que eu lhe negaria? Eu estou disposto a arriscar 1 milhão ou me contentar com metade, com somente essa vida? Enquanto o pessoal canta, faça essa meditação e essa oração. Venere isso no seu coração, irmão. Amém. Recaio em tua graça, recaio de